E aí, galera, está no ar mais um programa Há Controvérsias. E na noite de hoje a gente vai falar sobre as leis de incentivo à cultura. Antes da gente apresentar os convidados, a gente vai pro famoso vídeo do nosso outro famoso Maicon Zambino. Curte aí. A cultura brasileira é reconhecida mundialmente pela sua maior característica, a pluralidade de assuntos, ritmos, narrativas e pessoas. De norte ao sul do país, a nossa produção cultural beira o infinito. Porém, conseguir a verba necessária para tirar um projeto cultural do papel ainda é muito difícil. Vários governantes nas esferas municipais, estaduais ou nacionais criaram leis de incentivo à cultura para tentar fomentar essa demanda de público e de artistas. O assunto ainda gera muita polêmica, já que algumas pessoas criticam a forma como essas leis funcionam ou quem consegue embalar um projeto no mainstream. As leis de incentivo cultural detêm uma grande parcela do dinheiro investido pelos governos na área. Isso porque a maioria destes projetos são viabilizados com o abatimento de impostos, que seriam destinados para o governo. Tentar dar mais voz à cultura é um objetivo nobre que deve ser levado a sério. Mas será que estamos conseguindo abrir espaço para toda essa diversidade brasileira? Ou estamos apenas incentivando os grandes artistas a manterem seus status quo no mercado? No Há Controvérsias de hoje, vamos debater as leis de incentivo cultural e explicar um pouco mais sobre o tema. Bom, gente, para falar sobre isso, nós trouxemos dois especialistas no assunto. Um deles é o Antônio Altvater, músico e ex-diretor de cultura de Santo Antônio da Platina. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no programa de vocês para a gente falar um pouco sobre cultura. Obrigada, querido. Nosso outro convidado é o Leandro Faria. Ele é ator e diretor do SOARTE. Obrigada, Leandro, pela presença. Obrigado, Bia. Gente, bom, vamos começar, né? Lei Rouanet e etc., sobre outras leis que a gente conhece por aí. Estado de São Paulo a gente tem, alguns municípios também têm as suas próprias, né? Mas hoje acho que a gente pode dar um enfoque maior sobre a mais conhecida, que é a Lei Rouanet. Antes eu queria perguntar, Antônio, você já teve alguma situação com a sua banda ou como músico solo de conseguir algum patrocínio através de captação das leis? Olha, dentro da área dos meus projetos próprios com música, eu ainda não obtive nenhum processo de captação de recursos com esses tipos de leis de incentivo, né? Eu as conheço pela questão do trabalho que eu tive, a experiência que eu tive como diretor de cultura da cidade de Santo Antônio da Platina. Então, eu tive experiência com outros artistas que participaram, estudei boa parte dos editais que funcionam no estado, que funcionam no país, mas diretamente ainda eu não captei ou não fiz nenhum projeto com esse tipo de lei de incentivo. Mas indiretamente você já participou de alguns? Sim, eu conheço a dinâmica delas, como elas funcionam, né? O que está bem estabelecido, o que funciona legal, quais são as falhas, a gente consegue ter um diagnóstico interessante. Legal. E você, Leandro, para o SOARTE já aconteceu algum recurso através de captação? Já. Como que foi? Na verdade, o SOARTE já tem alguns anos já de história aí, então a gente, na verdade, o primeiro edital que a gente conseguiu aprovar, acho que foi no final dos anos 90 ainda. Isso foi antes da Lei Rouanet, antes do PROAC. Tinha outros prêmios assim que o Estado... Eu lembro que tinha um prêmio que chamava Prêmio Estímulo Carlos Miranda. Tinha alguns prêmios da Funarte nessa época. E a gente conseguiu captar alguns recursos já nesse período já. Tanto para produzir alguns espetáculos, quanto um projeto que a gente tinha na época de incentivo ao circo. A gente tinha uma lona de circo e fazia um trabalho de oficinas com as crianças e tal. Mas depois que teve essas mudanças aí, nos apoios aí, a gente já conseguiu captar uma Lei Rouanet e conseguimos realmente efetivar o projeto, captar o recurso, prestamos as contas direitinho, então... E aprovamos um outro, só que nesse a gente não conseguiu captar o recurso. E por uma falha nossa, a gente esqueceu também de prorrogar o período de conseguir continuar captando, então a gente perdeu esse. Mas, enfim, já tivemos uma da Lei Rouanet que foi feito na íntegra. Assim. E, no geral, a experiência com ela foi boa? Foi boa. Depois que você consegue... tinha uma pessoa que nos assessorava na prestação de contas, que é uma prestação de contas bem exigente, né?
Mas assim, foi bem tranquilo, assim. A gente fez a turnê que a gente se propôs a fazer com o espetáculo infantil que a gente tinha na época. Enfim, foi bem interessante, assim, pra gente, assim. Ter conseguido captar e ter conseguido realizar o projeto, assim. É gratificante quando você consegue, né, ver que aquele projeto lá, que iniciou lá atrás, você conseguiu realmente realizar. Então foi bacana, assim. Você citou uma coisa que eu vou aproveitar para perguntar para o Antônio. Essa coisa de cobrar do artista a necessidade de lidar com a burocracia, de fazer um trabalho além do que ele propõe, que é fazer arte, não é uma coisa que a Lei Rouanet poderia trabalhar de uma forma diferente? Então, esse é um grande desafio agora nessas transformações que a gente está tendo dentro da cultura, né? Eu falo isso como artista e como gestor. Existe a situação hoje, o artista ele não pode se dar o direito de só trabalhar a sua arte. Ou ele tem que, no caso, encontrar outros profissionais que cooperem com ele para desenvolver essa parte burocrática, ou ele tem que se aprimorar nisso. Então, o artista hoje, os músicos, produtores de teatro, artistas plásticos, eles têm que começar a dominar e estudar esses editais, como eles funcionam, que cada um tem, apesar da Lei Rouanet ser uma delas, tem várias outras leis de incentivo, cada uma tem um edital específico. E isso é um desafio que eu acho que é o primordial, né? Dentro das inúmeras polêmicas que a Lei Rouanet levanta, né? Aquela questão de megas artistas ganhando incentivo fiscal em cima de projetos na Lei Rouanet, isso é um diagnóstico que alguma coisa está acontecendo e a gente precisa reverter isso daí. A única forma é preparar os artistas com oficinas direcionadas para justamente essa lida com a burocracia. Porque às vezes falta paciência, falta tempo, você produzir um espetáculo, né? Do zero, desde o roteiro, tudo é caro, né? E é trabalhoso. Agora você desenvolver isso e desenvolver a parte da burocracia, prestar conta que é o mais difícil, né? Que é a parte mais difícil. Então hoje a questão principal está nisso, né? O problema maior das leis de incentivo é esse, a ponte da informação entre o artista e a burocracia, ele conseguir desvendar esse caminho. E até você falou dos grandes artistas que também acabam recebendo esse recurso. Eu fui atrás do porquê que a Lei Rouanet foi criada, né? E lá no site do governo federal, diz que ela foi criada em 1991 com o intuito de incentivar, fomentar, preservar e difundir a formação artística, cultural, o patrimônio artístico, cultural e histórico. Mas, pô, a pessoa que precisa desse apoio não é aquela que geralmente não tem apoio nenhum? Esses grandes artistas já vêm com uma grande bagagem, uma grande equipe nas costas, né? Eu acho que a Lei Rouanet deveria ser direcionada para esses pequenos artistas, pequenos não, digo, de pequenas cidades que não estão em contato com o mainstream, né? Eu lembro da polêmica envolvendo a Claudinha Leite, que ela desembolsou uma dinheirama para uma turnê dela e, pô, uma pessoa que já recebe patrocínios bons. Isso é uma dificuldade que você já passou, por exemplo, Leandro? Com certeza, né? Eu acho que assim, uma coisa que eu questiono na Lei Rouanet é que eu acho que ela deu muito poder para as empresas definir o que vai ser produzido de cultura no país, entendeu? Eu acho que é um critério, quem deveria escolher o que é bom e o que é ruim em termos de cultura, não seriam as empresas, né? Porque isso acaba limitando muito a ousadia e a criatividade da produção cultural. Porque aí você fica preocupado se a empresa vai querer associar a imagem dela, vamos supor, a arte trabalha com temas que às vezes não são temas agradáveis, entendeu? Faz parte da arte, da produção cultural isso. E será que uma empresa vai querer vincular o nome dela a um tema que seja um tema um pouco mais pesado, tal? Então, você percebe que o próprio cinema brasileiro acabou se encolhendo devido a isso, entendeu? É um cinema muito comportado demais. E isso também tem a ver com a Lei Rouanet. Porque o empresário não vai querer vincular a imagem dele a um produto que traga um tema polêmico, que traga um assunto, né, artístico que seja mais denso. Então eu acho que tem que mudar alguma questão nesse sentido aí, porque isso acaba sufocando a liberdade criativa, na verdade. É que o incentivo à cultura dentro da Lei Rouanet, na visão das empresas,
ela vira uma ação de marketing. Ela não é um incentivo real à cultura, né? Então é essa distorção que está ocorrendo hoje. E é esse o X da questão que a gente precisa trabalhar. Fora né? isso que você comentou, que é essa questão das empresas, logicamente, querer vincular a imagem delas a artistas famosos Sim. que estão na televisão. Porque fica muito mais fácil fazer essas ações de marketing, Exato. né? Eu vou associar. Eu lembro que teve também uma do Criolo com a Ivete Sangalo, que eles foram patrocinados, se eu não me engano, pela Nivea, para fazer um tributo ao Tim Maia. Então, tipo, não teve nem criação de conteúdo, Sim. sabe? Uma coisa meio bizarra. Mas enfim, gente, primeiro bloco tá ficando por aqui. Já já a gente volta, não sai do sofá, vai no máximo ao banheiro e já volta. Beijo. Estamos de volta com o segundo bloco do Há Controvérsias. Hoje eu tô recebendo o Antônio Altivater e o Leandro Faria. Gente, no finalzinho do último bloco, a gente estava falando sobre a questão do marketing, que as empresas se aproveitam das leis de incentivo para conseguir isso de uma forma mais barata, né? Por que mais barata, gente? Essas leis de incentivo, elas são uma forma de renúncia fiscal, ou seja, o governo abre parte de receber uma parte desses abre mão, desculpa, de receber uma parte desses impostos para dedicar isso à cultura. Então, o que acontece? Se eu não me engano, para pessoa jurídica é cerca de 4% e para pessoa física é no máximo 6%. Esse dinheiro, por exemplo, vindo da Lei Rouanet, representa 80% do investimento de cultura que o governo federal faz. É um dado muito grande, muito absurdo. E, ao mesmo tempo, a gente parece que vê aquilo que a gente falou, ações de marketing e não de conteúdo, na verdade, que o incentivo seria de conteúdo, né? A gente até teve uma polêmica nesses últimos dias, aconteceu, que o Santander, a gente até falou sobre isso nos bastidores, né? Eu acho que vale a pena a gente tocar no assunto. O Santander investiu numa mostra no Museu Queer de Porto Alegre e parece que houve um monte de polêmica envolvendo as obras. Antônio, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor pra gente sobre isso. Olha, a situação do Santander, a situação dessas ações de marketing dentro da cultura, né, das leis de incentivo à cultura, eu vejo da seguinte maneira. A gente pensa, gerou uma polêmica tremenda. Sim. Hoje, ainda hoje na internet, você abre e reverbera isso daí, o assunto está bem discutido, tem gente a favor, tem gente que é contra, porque se trata de uma temática que está acontecendo no mundo, e a arte fala de temas que acontecem no dia a dia, que fazem parte da nossa sociedade, e virou um conflito, mas como a gente está nessa situação lateral, né? A gente não tem o meio termo na questão política, então vira essa guerra, né, entre os dois. Mas isso é mais um diagnóstico da questão do uso do recurso público para incentivar a cultura, né? Quando você filia, a empresa define qual conteúdo ela pode endossar e tudo mais, ela vai procurar conteúdos de visibilidade o mais imediato possível. A empresa não vai pensar em duas vezes em investir 1 milhão, 2 milhões numa turnê de um Grande, vamos famoso, supor, de um né? sertanejo universitário que está estourando, do que investir esses mesmos 2 milhões na construção de uma escola super equipada para música, teatro, dança, dentro de uma cidade. Entendeu? Isso daí é óbvio. Porém, a gente tem que achar meios dessa mentalidade se transformar, né? A questão do investimento dentro da Lei Rouanet, como você mesmo disse, a questão dos 80% dentro de toda a arrecadação, ela daí eu acho que é um valor muito expressivo para ficar na mão da decisão das empresas em si. Abre-se a oportunidade. Muitos artistas aprovam projetos dentro da lei, porém poucos desses artistas acabam captando, e isso é um grande problema, né? Então os projetos acabam deixando de ser executados. Eu acredito
que a questão da gestão cultural, a política cultural, ela tem que ser formada entre, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Sim. Dos municípios, governo estadual, eles se organizarem em torno de outros mecanismos, de outras ferramentas assim, para a cultura, que é Conselho Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal, e para assim poder desenvolver os próprios editais para, por exemplo, pequenos grupos de teatro, os artistas plásticos da região a qual aquele município está envolvido, eles conseguirem ter incentivo, porque normalmente um artista vai num departamento ou secretaria de cultura e boa parte das vezes ele sai frustrado porque o departamento não vai conseguir oferecer aquele recurso que ele tem. Sim. Agora, se houver uma organização, o próprio Fundo Municipal de Cultura ele pode captar recursos vinculado do imposto de renda e pode ser revertido à cultura local, que eu acho mais interessante. Sim, até você falou essa questão de vários projetos são aprovados e não conseguem a captação. Eu tenho um dado aqui sobre isso, de acordo com o governo novamente. Aproximadamente são 10 mil projetos apresentados em um ano e pouco mais da metade aprovado, cerca de 54%. E os que buscam captação, apenas 35% conseguem. Ou seja, vai dividindo aí esse número e esse dado. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Isso é um da Lei Rouanet. Ou seja, 10 mil projetos aprovados num país que tem mais de 170 milhões de pessoas. A gente vem daquela mesma situação. É um velho bordão, mas a lei de incentivo à cultura, assim como várias leis dentro do nosso país, elas não são para todos. Né? Então, o que a gente tem que propor, tentar reverter justamente essa situação. Que hajam possibilidades para todos. E esse processo das empresas fazerem o intermédio, né? Eu seleciono o que eu quero. Tem casos de próprias empresas que elas montam o projeto na Rouanet, elas escrevem e tal, e na hora da captação elas só abrem um edital e acabam... Então elas já pensam no formato delas e agem de maneira... É o dinheiro delas, teoricamente? Não, é um recurso público. Sim. É um recurso imposto. Poderia ser aplicado em outras situações. E, Leandro, eu estava vendo aqui que as regiões Sul e Sudeste representam 86% dos recursos que a Rouanet destina. Vocês estão, no caso, aqui na região Sul. E eu sempre vejo as publicações que vocês fazem e tal, que o SOART está sempre aqui pela região e muito para o sul também do país, né? Quais lugares diferentes vocês conseguiram ir, fora de Ourinhos, eu digo, já com essa questão da captação? Na verdade, a gente faz muitas viagens assim com produção independente também, né? Se dependesse só das leis, realmente fica difícil, né? A gente, como eu falei, a gente realizou que a gente conseguiu captar o recurso, a gente fez uma turnê grande com espetáculo, mais de 30 cidades, assim, mas alguns outros também assim, mas essas viagens que a gente faz todo ano, assim mesmo, efetivas, assim, não depende só de leis de incentivo. Entendi. A gente tem um trabalho de produção independente também, porque não dá para depender só dos editais, né? Então, a gente tenta estar lidando com os dois lados, porque para você conseguir hoje trabalhar com teatro, com cultura, você tem que também ter um trabalho independente, né? Você tem que também... né, fazer o seu trabalho, vender o seu espetáculo, independente do dinheiro público, né? Então tem essa questão, né? Agora, em relação à Lei Rouanet, também tem essa questão enfim, tem aquele lance que eu falei, né, de muito poder, e tem essa coisa, muitas empresas ficam com receio também, questão de ser fiscalizada pelo governo, né? Elas ficam com medo, porque você tem que estar muito certinho, né, com os impostos, você tem até que se cadastrar lá a empresa e tal. Então, algumas empresas também não apoiam muito devido a esse medo. Às vezes sonega algum imposto ali, ou tem uma irregularidade. Isso atrapalha muito também, porque a empresa tem que ela tem medo de apoiar e depois sofrer algum tipo de fiscalização do governo, esse tipo de coisa, né? Sim. Mas, como eu estava dizendo, essas viagens que a gente faz, muitas são trabalhos independentes mesmo. E das vezes que você conseguiu, como diretor e ator do SOART, a lei de incentivo à captação,
Você disse que teve só uma vez que você não conseguiu, né, dos projetos, a captação. Foi aprovado, mas não conseguiu a captação. Foram projetos específicos ou foram coisas aleatórias? Assim, você percebeu um padrão do que as empresas gostam de investir? Não, nesse caso não. Assim, os trabalhos, esses dois que a gente aprovou da Lei Rouanet, tinha até semelhanças, eram turnês, né, de espetáculos infantis, assim, com temas assim tranquilo. Um falava sobre cultura popular, o outro até relevante socialmente, que é um espetáculo infantil que a gente faz bastante de prevenção contra a exploração sexual infantil, né? Então o tema em si não era tão problema assim mesmo. Eu acho que são vários fatores que interferem nessa questão de conseguir captar ou não, né? Então o fato da gente estar aqui no interior também, né? É uma contradição até, porque um dos ideais do projeto é descentralizar a arte, né? Tirar do eixo Rio-São Paulo, das capitais, porque o Brasil é muito grande, muito rico, né, em diversidade cultural. Só que isso não aconteceu na realidade, né? Acabou ficando ali concentrado ainda nos mesmos lugares. É o que a gente vê, pelo menos pelo dado que a gente acabou de citar, né? Bom, gente, o segundo bloco também tá ficando por aqui agora. A gente já volta, não sai daí, que a gente já vem. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo aqui o Antônio Altivater e o Leandro Farias para falar sobre as leis de incentivo à cultura. Gente, a gente conversou um pouquinho agora nos bastidores, né, no intervalo, sobre outras leis além da Rouanet, que a gente falou mais da Rouanet até agora porque ela é a mais conhecida, mas temos leis municipais, estaduais, que também acontecem. O Leandro acabou até citando aqui uma lei municipal que existia e não existe mais. Como que era, Lê? Bom, era uma lei municipal que foi criada na gestão que a Neuza Fleury era secretária de Cultura na época. Eu lembro que eu estava próximo um pouco, acabei participando um pouco de como foi esse processo de conseguir, né, trazer para o município esse tipo de lei de incentivo. Era uma lei que o pessoal mandava seus projetos e era descontado no IPTU, né? No imposto do IPTU da cidade. E é uma coisa bem interessante, porque a lei de incentivo ela é mais democrática, né? Inclusive, ela isenta o gestor de falar assim, você só escolhe aquele, você só escolhe esse. Ela é mais democrática, então todo mundo tem o direito de escrever o seu projeto, né? E como que funcionava a seleção? Daí era uma coisa que era a gestão da Secretaria de Cultura da época, né? Daí eles chamavam várias pessoas, né, da área, de vários lugares diferentes, para fazer esse critério de avaliação, né? Enfim, Londrina foi muito inspirado no modelo de Londrina, porque tinha o Dentinho que estava aqui na época, que ele foi um dos que começou lá também, o edital municipal lá de Londrina, que é bem famoso, assim, né? Então foi mais ou menos um modelo próximo àquele que tinha em Londrina, que trouxeram para Ourinhos, assim. Funcionou muito bem, né, num período, vários projetos iniciaram dentro desse edital. O próprio Samba e Botequim, que até hoje faz um sucesso, foi através desse edital que começou, né? Teve publicações de livros, enfim, espetáculos. Era interessante porque tinha uma diversidade. Eu acho importante também capacitar os coletivos para escrever o projeto, né? Então tinha uma assessoria, as pessoas podiam ir lá, se informar, se orientar como é que fazia, como é que se escreve uma justificativa, um objetivo, né, enfim. Então eu acho que é interessante o poder público ter esse olhar, né, o que é prioridade na cidade, né, para a cultura. E eu acho que isso é uma prioridade, conseguir conquistar um edital municipal, capacitar os coletivos para que eles possam escrever os projetos de uma maneira, né, interessante, efetiva, tanto no edital municipal quanto estadual ou federal, né? Então eu acho que isso é um caminho que tem que ser trilhado. Eu achei que foi um erro do secretário que acabou com a lei municipal. Ela não existe mais? Não existe mais, né? Já faz um bom tempo, na verdade. A gestão passada inteira já não tinha mais a lei. Poxa. É uma questão de prioridade. Tem gente que acha que isso não é prioridade, que é melhor investir esse dinheiro em outras coisas e tal. Mas era um dinheiro que saía do imposto municipal, do IPTU, não saía nem do orçamento da cultura, né? Então a gente não vê muito sentido de ter acabado com essa lei, né, municipal que a gente tinha. Mas enfim, é questão política, né? Então a gente
não pode... A questão o que acontece muito na questão da gestão pública de várias áreas, na verdade, não só da cultura, mas da cultura a gente acaba sofrendo mais, seja em esfera federal, estadual ou municipal, é essa descontinuidade, né? Então, o gestor, ele tem que ter a mentalidade do seguinte, que o trabalho dele, ele precisa vislumbrar situações de curto, médio e longo prazo, né? Quando eu falei, acho que no primeiro bloco, da questão do conselho, do plano e do fundo, esse plano municipal de cultura, que é montado junto com essas 3 ferramentas, né, ele é um plano que ele tenta viabilizar situações de 10 anos, né, no prazo de 10 anos, compromissos do poder público com a sociedade em relação à cultura. Então, quais os investimentos serão feitos em determinadas áreas, em oficinas de preparação, em espetáculos, em publicações de livro e tudo mais, do prazo, por exemplo, a gente está em 2017 até 2027, se o plano for colocado esse ano. Então, essa é uma situação importante. Ele é montado com um conselho. O conselho nada mais é que metade de membros formados pela sociedade civil, que normalmente são da área, separados em áreas de atuação, música, dança, teatro, artesanato, e a outra por membros governamentais, assessoria jurídica, diversos departamentos ou secretarias da prefeitura. Isso é uma política pública participativa, isso é uma política pública que funciona. Porque o que a gente vê acontecer em diversas vezes, e é uma preocupação de todos nós artistas, que às vezes a gente vê um edital interessante acontecendo, um evento interessante, que está começando a se tornar tradição, e às vezes numa troca de gestão né? Acaba sendo descontinuado. Sim, isso é muito comum. Aqui mesmo já aconteceu de mudarem o nome do evento em algumas outras gestões para não dar continuidade a um evento que foi criado na gestão anterior. Para se pensar na política, mas não se pensa nos benefícios que a população vai receber disso, né? Não só a população, como a comunidade artística, lógico. Mas, querendo ou não, isso se reverte para os cidadãos da cidade, né? Outra coisa que a gente estava comentando também, outras leis de incentivo à cultura, além da municipal, estadual, existem algumas relevantes para vocês comentarem para a gente? Olha, no estado do Paraná, começaram o primeiro edital valendo mesmo, foi do Profice, que é uma lei de incentivo à cultura, começou no ano passado, 2016. Os projetos foram apresentados, foi aberto o edital agora em 2017, no meio do ano, né? Então, a mais famosa das leis de incentivo à cultura do estado do Paraná é essa Profice, que é recente, né? No Paraná, a minha leitura, né? Isso daí não é um diagnóstico em cima de dados e tudo, mas a minha leitura como artista e como muitos artistas que eu conheço, tanto da minha região como de outras regiões do estado, é que acaba ficando um pouco centralizado na capital, né? Sim. Tanto que o Paraná tem até uma dificuldade, né? Eu brinco, que a cultura envolve vários costumes, né? Envolve tradições, envolve jeito de falar e tudo mais. E às vezes o pessoal fala, situação do gaúcho, churrasco, do bairrismo, chimarrão, né? Tem as delimitações. E daí chega, por exemplo, o pessoal de muito longe vem para minha cidade, por exemplo. Aqui que fala leite quente, aquelas situações de Curitiba. Não, aqui não tem nada a ver e tal. Então, o Paraná ainda tem uma dificuldade. Ele tem uma cultura muito rica, né? E ele mas está centrado em Curitiba. Está centrado em Curitiba, então acaba faltando popularizar essas outras facetas da cultura do Paraná, né? Então é justo por essa questão de centralização. E aqui em São Paulo, Lê? São Paulo a gente tem o PROAC, né? Que é um edital que começou, acredito, se não me engano, em 2006. E o PROAC é interessante que ele tem 2 tipos, né? Tem um PROAC que trabalha também com renúncia fiscal do ICMS, né? Você pode captar o recurso e ser descontado também o ICMS da empresa no estado. E o PROAC também, existe um PROAC que ele paga o prêmio, que daí não é renúncia fiscal. O próprio governo tem uma banca
que avalia o projeto, e aí eles já te dão o dinheiro para você realizar o projeto. Daí é o próprio governo que escolhe e que te dá o dinheiro para você realizar. E tem esse um do CMS também, que é interessante também, que é bem parecido com o da Lei Rouanet, que você pode ir atrás de uma empresa e descontar no imposto Sim. deles, né? Agora, o que eu acho interessante e importante também para a cidade é os próprios gestores de cultura se mobilizarem e começarem a usar desses recursos, porque é muito mais fácil quem está dentro, com a máquina na mão, aprovar um projeto, já que ele tem uma contrapartida, né? Eu tenho toda a estrutura, eu tenho o espaço físico, eu tenho o transporte, tudo. Então, para que os eventos da própria cidade cresçam mais, quem está gerindo a cultura, é interessante também se ligar mais nessas questões das leis de incentivo, né? Porque a gente sabe que se depender só do dinheiro, da verba da cultura do município, não se faz muita coisa, né? A gente sabe que o menor orçamento sempre é o da cultura, então a gente vê muita cidade... Acaba tendo que fazer milagre, né? Exato, então a gente vê muita cidade conseguindo crescer culturalmente quando o gestor também está ligado nessas questões dos editais, né, das leis de incentivo. Agora, o PROAC, falando do Estado, é um programa bacana, eles têm até um critério de uma quantidade de projetos que são obrigatórios ser do interior do Estado, que eu acho que é uma coisa interessante, senão acaba ficando tudo lá nas capitais. Mas São Paulo também tem a virada cultural paulista, né? Sim. Ela também funciona como uma lei de incentivo? Não, a virada, o Circuito Cultural Paulista, você faz tipo um cadastro. E aí você é escolhido ou você não. fica lá num banco de dados deles lá, você põe cadastra o seu projeto lá, o seu espetáculo, e fica lá. Eles estão fazendo bastante isso em São Paulo agora, de você cadastrar o seu trabalho e fica lá. Se uma hora eles precisarem de algo parecido, eles entram em contato. É uma coisa meio estranha, porque eles não te dão nenhum... feedback. Você fica sem saber se vai, se não vai, mas enfim. É uma nova forma que eles estão achando de fazer alguma coisa. Bom, gente, apesar do papo estar uma delícia, infelizmente o programa está acabando. E eu não poderia deixar de agradecer a presença de vocês dois. Antônio, muito obrigada por ter saído lá de Santo Antônio, vindo até aqui para participar do Há Controvérsias. Foi uma honra recebê-lo. Foi um prazer conversar sobre isso, conhecer o pessoal, né? O professor Leandro aqui, receber informação nova. Foi bem bacana a experiência. Obrigada. Leandro também, a gente já é amigo faz tempo. Obrigada novamente por tudo e você sempre será bem-vindo também. Obrigado, Bia, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar podendo falar, né, sobre esse tema que é tão relevante para a gente que trabalha com cultura, né? E a GRPTV está fazendo um trabalho bem legal de abrir esse espaço para essas opiniões. Então, obrigado. A gente que agradece. Queria falar também que o Antônio, ele é guitarrista na banda Ases Atrozes. E o Leandro, como a gente citou anteriormente, dá sua arte. Eu acho que aqui a gente é um espaço de TV, a gente faz mais do que bem em divulgar isso. Meninos, parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso. O programa Controvérsia está ficando por aqui e semana que vem tem mais. Obrigada, gente. Até lá.